E aí pessoal, bom, nesse screencast aqui a gente vai falar um pouquinho de herança, né? Como funciona, o que é herança, para que a gente usa isso, né? Então, herança é um recurso de orientação a objetos, certo? Onde a gente consegue compartilhar atributos e métodos entre classes, tá? A gente também consegue reaproveitamento de código, tá? Consegue ganhar polimorfismo com isso. Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui a classe pessoa, que tem um nome e tem um método, expressa seus conhecimentos, certo? Tem a classe aluno e a classe professor, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que aluno está herdando todos os atributos e métodos da classe pessoa. E professor também. Isso aqui eu quero dizer o quê? Que aluno é uma pessoa e que professor também é uma pessoa. Tá? Então, automaticamente, eles estão herdando todos os atributos e métodos da classe pessoa. Certo? É importante lembrar também que todo relacionamento de herança, na verdade, ele quer dizer é um relacionamento E1. Tá? Então, se eu estou dizendo que aluno herda de pessoa, eu estou querendo dizer que aluno é uma pessoa. Tá? O mesmo serve para a classe professor. Tá? Então, quando eu faço isso, estou dizendo que aluno é uma pessoa, aluno tem os seus próprios atributos e ele também está herdando os atributos da sua superclasse. Tá? Então, só lembrando, pessoa é a superclasse de aluno, que é uma subclasse de pessoa. Tá? Então, tem a classe mãe, ou superclasse, que é a classe pessoa, tem a classe filho, filha, né, que é a classe aluno, que é uma subclasse de pessoa. Certo? Então, aluno aqui no caso, herdando todos os métodos e atributos da classe pessoa. Vamos ver um exemplo aqui no código e como aquele diagrama ficaria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou declarar a classe pessoa com seus atributos. Tá? Então, eu tenho lá na classe pessoa uma string, vou colocar ela pública aqui, nome. A gente olhar lá, tem um método expressa seus conhecimentos, certo? Então, uma pessoa tem um nome e também expressa seus conhecimentos, que é um comportamento dessa classe. Vou colocar o método aqui também. Esse void. Vou colocar aqui o systemout. Expressando meus conhecimentos. E vou salvar essa classe aqui, pessoa.java, certo? E agora, olhando o nosso diagrama aqui, aluno é uma pessoa, tá? Então, vou dizer que aluno está herdando todos os atributos e métodos da classe pessoa. Então, como que eu represento isso no Java? Vou criar uma nova classe aqui, vou chamar ela de aluno, e vou dizer que aluno tem um método, um atributo string ra, e que aluno extends pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que aluno extende de pessoa, ou seja, agora aluno é uma pessoa e aluno está estendendo todos os atributos e métodos da classe pessoa. Então, agora aluno, além do RA, o atributo RA, ele também tem todos os atributos e métodos que estão declarados na classe pessoa. Então, vou salvar essa classe aqui também. Aluno, certo? E vou criar uma nova classe aqui para a gente poder testar esse conceito aí. Vou chamar ela de programa. Incremento do set aqui. Eu vou criar uma instância da classe pessoa aluno, certo? Eu vou definir o nome desse
classe aluno. Vou definir o CPF e vou pedir para ele expressar seus conhecimentos, tá? Vou até copiar aqui para não correr o risco de errar. E vou salvar com programa.java, certo? Então vamos dar uma olhada nesse código aqui, ó. Aqui eu criei a instância de aluno, certo? Eu estou definindo o nome do aluno. Então, ó, aluno.nome igual a Anderson. Só que se a gente olhar aqui na classe aluno, o aluno não tem um nome, né? Não tem esse atributo declarado dentro da classe. De onde ele está pegando esse nome, então? Então, na verdade, ele está pegando o atributo que foi declarado na classe mãe, que é a classe pessoa, tá? Então, como que eu consigo, através do meu programa, né, através de dentro da classe aluno, acessar o atributo nome? Eu consigo acessar porque o atributo nome está na superclasse da classe aluno. Então, através desse comando aqui, extends, quando eu declarei que aluno extends pessoa, eu estou dizendo que aluno agora também tem os atributos de pessoa, tá? Então, aí eu consigo chamar o atributo nome, o atributo CPF que já estava declarado na classe aluno, e eu consigo também chamar o método aluno.expressa seus conhecimentos, que na verdade também estava declarado na classe mãe. Aqui, então vou salvar aqui, vou abrir o prompt aqui, vou olhar se as classes estão lá, as 3 classes que a gente tinha criado. Agora eu vou compilar a classe programa. Deu um erro aqui no CPF, vou voltar aqui, é RA, né? Vou colocar um RA aqui, digitei o nome do atributo errado, vou compilar de novo, agora compilou. A gente olhar aqui, agora tem os três arquivos.class, né? É um bytecode que a JVM vai entender. Agora eu vou dar o comando Java programa para poder rodar. Então lá, ele executou normalmente. Então, mostrou lá o aluno expressando seus conhecimentos, né? Conseguiu executar o código daquele método normalmente. Só para poder ver aqui, vou só colocar para imprimir aqui o nome do aluno, tá? Vou colocar aqui aluno, vocês verem que pegou realmente o atributo da classe mãe. Vou salvar, né? Eu vou compilar novamente a classe programa e executar. Aluno Anderson Luiz Ribeiro expressando seus conhecimentos, certo? É interessante falar também que eu só consigo herdar, na verdade, os atributos são públicos, tá? Então aqui, ó, eu tenho um atributo público, nome, na classe pessoa. Eu estou dando extends aqui. Então o que eu consegui herdar? Tudo que for público na classe pessoa, público ou protected, tá? Então vou explicar melhor aqui. O público, o que vai acontecer? A classe, o atributo ou o método é visível de qualquer lugar do programa, certo? Se eu colocar aqui private no nome, né? Quando eu der extends aqui no aluno, isso não vai ser herdado, tá? E automaticamente o meu programa não vai compilar, porque na verdade o aluno não tem um nome. Porque o atributo private, eu só consigo acessar o atributo através de dentro da própria classe, certo? Então eu vou compilar aqui de novo o programa e vai me dar um erro aqui. Olha lá, o nome é privado de pessoa, tá vendo? Agora eu posso mudar isso também para protected. O modificador de acesso protected, o que ele faz?
eu só consigo acessar esse atributo dentro da própria classe, de dentro da classe filha, ou, no caso do Java, das classes que estão no mesmo pacote, certo? Então, se eu compilar agora o meu programa aqui, ele vai compilar normalmente, e eu vou conseguir executar normalmente, certo? Aí outra coisa interessante que a gente tem que saber sobre herança é que eu consigo sobrescrever comportamentos, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente olhar na classe aluno aqui, vamos voltar no diagrama, aluno está pegando a implementação do método expressa conhecimentos na classe pessoa, porque está herdando, certo? A mesma coisa o professor. Só que a forma como um aluno expressa seus conhecimentos é diferente da forma como o professor expressa seus conhecimentos. E eles estão compartilhando o mesmo código, certo? O que eu posso fazer para resolver esse problema, né? Então, se eles estão herdando da classe pessoa, qualquer alteração que eu fizer nesse método expressa conhecimentos vai refletir na subclasse. Isso é um problema da herança, né? Ingessa um pouco o nosso código. Depois a gente pode ver como tratar isso, mas está herdando, né? Então, tudo que eu alterar na classe pessoa, automaticamente vai ser refletido nas classes filhas. Então, o que eu posso fazer? Posso sobrescrever esse método na classe filha. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, na classe aluno, eu também vou declarar esse método. Então, eu estou herdando ele da classe mãe e também estou declarando ele aqui. Quando eu declaro ele aqui com a mesma assinatura, o que eu estou fazendo? Eu estou sobrescrevendo a implementação da classe mãe. Então, eu estou dizendo, ó, não quero que a implementação seja... Eu não quero usar a implementação da classe mãe, mas sim a minha implementação, tá? Então, a classe aluno não está pegando mais a implementação da classe mãe, mas sim a sua própria implementação, tá? Então, eu vou mudar aqui o código. Vou escrever aqui, ó. Ainda estou aprendendo, certo? Eu vou lá no meu programa, continua a mesma coisa. Vou chamar o método expressa seus conhecimentos da classe aluno. Então, vou executar o código agora para ver o que vai acontecer. Olha lá. Ainda estou aprendendo. Então, se a gente parar para pensar aqui, na classe aluno agora eu tenho duas vezes o método, né? Expressa seus conhecimentos, tá? Só que quando eu declarei ele novamente na classe filha, ele ignora a implementação da classe mãe, certo? Então, isso é uma sobrescrita de método, né? Eu posso fazer isso tranquilamente, certo? Então, eu vou criar aqui também a classe professor. E vou dizer que professor extends pessoa. Professor tem um protector em código. E também tem sua própria implementação do método expressa seus conhecimentos. Vou salvar aqui, professor.java, certo? E vou incluir isso aqui no meu programa também. Tá? Vou até copiar o código daqui. Vamos mudar aqui, professor, né? Professor, new, professor. Vou dar um nome. O professor não tem RA, mas sim o código, certo? E vou pedir para o professor expressar seus conhecimentos, tá? A gente vê qual a implementação está pegando. Então, vou voltar aqui no meu programa, compilar ele novamente e executar. Olha lá. Cada um pegando a sua implementação agora. Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.